todos, meu nome é Luciana. Eu gostaria de trabalhar nesse vídeo um assunto que eu tenho considerado muito importante e é importante também trazer para vocês um outro espaço de perspectivas, porque muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas, nós seres humanos, nós estamos ocultados de nós mesmos. Nós não estamos vendo as nós mesmos em camadas mais profundas. Elas estão ocultas. Então, hoje eu gostaria de trabalhar com vocês o espaço de honra dentro de cada um. Gente, o que é o espaço de honra? E aquele espaço de puro merecimento, de merecimento da vida, do que há de melhor da vida. Um espaço de plenitude, de paz, de leveza, um espaço de honra onde é possível você, nós, cada um, poder se autogratificar, dar a si mesmo, se presentear do quê? Do que é importante, do que é verdadeiro, do que é nutritivo para nós mesmos, para cada um. Então, eu tenho percebido, aprofundado que nesse caminho de nós nos ocuparmos dos demais, de se ocupar excessivamente dos demais, em afazeres externos, cuidar dos demais, com mil e uma desculpas de que existem mil e uma coisas para serem resolvidas. Gente, isso é uma grande desculpa para não se olhar para si mesmo e se ater para as próprias demandas e necessidades. Nós já estamos trabalhando nisso, já tem um tempo, com os outros vídeos, os vídeos anteriores do momento terapêutico. Hoje eu quero trazer para vocês mais uma profundidade, para que isso possa ser visto no seguinte sentido, tá? Então, quando a pessoa ela está nesse espaço de não receber o melhor da vida, de não poder se gratificar, de não poder ser feliz, tá? Na superfície, o que acontece? O autoabandono, o autoflagelo, criar situações dolorosas, punitivas para si mesmo, para ficar se regozijando ali da dor, do sofrimento, de que nunca nada dá certo. Então, existe o autoabandono, a autonegligência. Lembra olhar para o outro, autoabandono, autonegligência, o autoflagelo, a autopunição. Gente, a autonegação. A autonegação de quê? De si mesmo. A autonegação da vida. A autonegação da plenitude, da gratidão, de tudo que é nutritivo para si. Então, por exemplo, quando tratamos a pessoa que está no espaço ali de autorrejeição, quando a pessoa se sente rejeitada, olhando em camadas mais profundas, existe uma autorrejeição, um autoabandono de si mesma. Por quê? Porque ela não se sente merecedora do quê? Da plenitude, da abundância. Então, ela fica fechando a vida dela em espaços de escassez. Escassez, limitação, sofrimento e não abundância, porque existe nela, nessas camadas mais profundas, o não merecimento, a não permissão. Quando nós trabalhamos com vidas passadas, é possível ver que o espírito imortal, ignorante, a partir da fonte, vem trilhando uma série de experiências, vivências terrenas. Gente, onde erra muito, erra pra caramba. E à medida que se erra por ignorância, vai se ali acumulando no espírito imortal o remorso, a culpa. Então essa culpa e esse remorso, por si, ele fica ali, a pessoa vai voltando vida após vida, e aí a pessoa vai tentando consertar o que fez de errado, aí erra mais ainda, e aí acaba dando nós e confusões.
E aí se entra aí num processo ali, num modelo de negação, de não permissão, de culpa, de autoflagelo, de escassez, de limitação, que justifica nas camadas mais profundas a autonegligência, o autoabandono, a autorrejeição. Gente, a autorrejeição de quê? Da própria vida, da própria existência. Gente, eu tô mexendo com vocês, eu tô trazendo conteúdos profundos, tá? Então, essa autorrejeição, quando a gente vai olhando, rejeição da própria vida, rejeição da própria existência, uma não permissão de quê? Da leveza, do descanso, da bondade, do repouso. A pessoa está sempre ali se autoflagelando e não se permitindo nada, tá bom? Olha, eu estou trazendo isso para vocês e uma ilustração, né? Uma pessoa na qual venho trabalhando a questão do sentimento de rejeição, se sentir abandonada, traída, mas é ela mesma se auto-abandonando, ok? Existe isso também dentro de um padrão de submissão, de passividade diante da própria vida. A pessoa, ela é passiva, ela tem que aceitar tudo. Ela engole tudo de todos. E ela é passiva diante da vida. Essa passividade diante da vida é uma forma de ter que receber e engolir algo. E é autotortura também. E a pessoa fica ali se chibatando, está. Autotortura, se negando o quê? Se negando o autocuidado, os presentes de si mesma. Então acontece uma negligência dela mesma, se hiperdedicando aos demais para não ter tempo para o autocuidado. O autocuidado com o físico, o autocuidado com uma alimentação nutritiva, vestimentas, um sono. Então, são vários pontos aí que ficam deixados para lá para se autonegligenciar, para ter uma autotortura, né? E se vivenciar um grande flagelo eternamente e se negando tudo. Para os outros tudo, para si nada. Bom, enfim, eu estou querendo levar vocês para essa compreensão de que isso nos leva a entender que, olha, se existe uma negação de si mesmo, uma autonegligência e uma não permissão de quê? Do que há de melhor na vida, da abundância, da paz, da gratidão, do presente que a vida é para cada um. Se existe essa não permissão nessas camadas mais ocultas, existe também uma não permissão e uma negação da própria vida, como a gente já trouxe, e uma negação e uma não permissão da própria existência. É como se a pessoa tivesse ali se autodestruindo ou destruindo a própria existência, porque ela não aceita ali existir porque isso não é permitido. Então, olha assim o espaço de escassez, né? De nãos reiterados que ela impõe para ela mesma. Bom, por que eu estou trazendo esse assunto que é bem delicado? Porque é preciso olhar, é preciso reconhecer a dor. Porque onde existe dor, existe um caminho, existe algo de si mesmo que precisa ser visto e acessado. Né? E interessante, o corpo fala, os sintomas gritam. E essa pessoa realizando esse processo de autoconhecimento chegou num ponto em que explodiu no corpo, nas costas, herpes, né? E
foi possível, está sendo possível trabalhar no sentido de que é isso, né? É o não olhar para si. E levar essa pessoa a esse espaço de honra, de resgate da honra, de resgatar o espaço de honra consigo mesma, para que ela possa compreender que agora ela precisa se colocar em primeiro lugar. Como? Reconhecendo isso, esse grande não para si mesmo que até então foi e que não tem motivo para continuar sendo assim. Levando essa pessoa para compreender o espaço de honra em que já é permitido ela se oferecer pequeninos presentes, presentes para si mesma, tá? Olhando o significado metafísico do herpes vírus, é a falta de amor a si mesmo, negligência a si mesmo. Então, como que isso tudo aí culminou no herpes vírus, né? Que é uma mensagem, é uma grande mensagem e um retorno, um regresso a si mesma, a esse espaço de honra, porque isso pode ser resgatado e isso deve ser trabalhado. Como? Olhando na vida de quem, né, de nós, das pessoas, de quem quer que seja, de quem se propõe realizar esse auto-olhar, esse autocuidado, essa reforma íntima, em quais áreas da própria vida que a pessoa está se negligenciando, deixando de ter uma alimentação nutritiva, deixando de ter autocuidado consigo mesmo, com o corpo, com a mente, com o ambiente em que mora, em que vive. Em quais áreas em que ela não está se permitindo ser feliz e ter uma plenitude. Às vezes é um sono reparador, um desligamento dos excessos para poder se colocar em primeiro lugar. Gente, é um exercício. É um exercício de falar, ok, entendi que eu sou a mais importante aqui e que a vida precisa agora começar a acontecer a partir de um espaço diferente, a partir de um espaço de si mesmo, um espaço de honra nas próprias profundezas. Em que eu posso me honrar e a partir do próprio espaço de honra fazer pelos demais, sempre se autorrespeitando e olhando para esse espaço de honra a si mesmo. E aí vira o jogo. Em vez de funcionar em função dos outros, para os outros, se autoanulando, não se olhando, não olhando para o que está dentro de si, é o contrário. Nossa, se eu estou nesse momento de autonegação de mim mesma, da minha própria existência, eu vou começar a fazer o contrário. Eu vou acessar esse espaço de gratificação, de honra, de empoderamento, de presentes. Que presente que eu sou para mim, que presente que eu posso me dar aqui hoje, o que eu posso fazer que vai me honrar em primeiro lugar. E a partir de eu estar nutrida, descansada, organizada, cuidada, autocuidado, a partir disso é que eu vou para o outro, mensurando nessa régua do você para os demais. E começar a mexer aí nesse padrão de conduta que até então era de um jeito e ficou desproporcional, e agora trazer isso mais para um equilíbrio e para a superfície. Nós estamos olhando para esse espaço de nos honrarmos, de trabalhar isso com consciência do porquê. Como eu trabalho com vidas passadas, o que acontece é que a pessoa traz para essa vida padrões de comportamento, ok? E os padrões de comportamento nessa existência, nessa vida, eles são vistos e explicados em vidas passadas, porque é uma sucessão de vidas que vai acumulando experiências, traumas, bloqueios, e os padrões vão ficando engessados ali, firmemente constituídos, gerando padrões kármicos, padrões de comportamento, que fecham, que limitam, circunscrevem ali. Bom, o que eu quero falar para vocês? É que no processo terapêutico, na terapia ativa, né, eu levo o paciente, a pessoa, a aprofundar nos seus padrões nessa vida, a olhar para a vida passada, entender isso. Mas uma vez entendido, ela precisa, nessa vida,
executar, pôr em prática o contrapadrão. Isso não é gratuito e automático. É lógico que trabalhando com a ruptura do espaço-tempo, trazendo à tona essas memórias, são liberados sentimentos que estavam ali presos em formas, pensamentos, interferindo nessa vida, ok. Então esse trabalho aí energético, ele é feito, ponto, sim. Existe a conscientização também, que é um processo mental de compreender isso, mas eu quero trazer para vocês que é muito importante, a gente coloca, trabalhar o contrapadrão. O que é o contrapadrão? É fazer o contrário. É puxar agora o carro para o contrário. Se até então houve negligência, autopunição, autoflagelo, uma negação da vida, que representa uma autonegação de si mesmo, isso é o padrão? Ok. Que possa ser trabalhado agora o contrapadrão, que é o espaço de honra e de respeito à própria vida, o resgate de si mesmo, com plena lucidez do que isso significa, olhar para si mesmo, se trabalhar, respeitar os próprios limites, as próprias necessidades, colocando esse contrapadrão em prática, na marcha, fazendo a ruptura kármica daquilo que não precisa mais, uma vez que se está desperto e porque simplesmente isso não precisa mais ir para frente, tá? Então é um processo, sim, de movimento. E eu queria muito trazer isso para vocês. Eu acho que assim é a energia, eu sigo a energia, o conteúdo que vai criar, que vai expandir, que vai trazer movimento, espaço de cura, de conscientização para as pessoas. Trabalhar com o inconsciente é muito interessante e tirando essas camadas e falando, olha para isso, vamos trabalhar isso e seguir adiante, fazendo novas escolhas por si mesmo, tá? Então, se nós compreendemos que nós somos centelha divina e que nós podemos ter consciência de uma trajetória espiritual, ok, e a partir disso fazer novas escolhas, o que é que nos está faltando, né? E acessarmos esse espaço de honra. E introduzir, introjetar isso na própria vida. Integrar. Primeira coisa, integrar. Integrar toda a nossa dimensão espiritual, passado, presente, futuro, tudo que eu sou, tudo é. Aqui no presente tudo é passado, presente, futuro. Integra, mas a gente tem que olhar para o que tem que não tá legal. Integra, reconhece, ok. E trabalhar o contrapadrão para o que é nutritivo, respeitoso, saudável, zeloso, autocuidado, tá? Porque isso vai fazer com que se coloque essas engrenagens em movimento no sentido de uma nova vida. Nós estamos nos reconstruindo, nos construindo dia após dia. E o laboratório, gente, o espaço é dentro de nós. Não precisa mais ficar tanto fora. E introduzir, introjetar esse espaço o autocuidado nesse espaço de honra a si mesmo. É introjetar esse exercício com vigilância para que se possa caminhar de uma forma diferente, mais lúcida e oferecendo todos esses trabalhos internos que devem ser realizados dentro de cada um, dentro de nós, para a luz, né? Para a luz, para que o próprio Deus cure, transmute, recrie isso aí para os processos futuros, despertos em consciência, com lucidez. Assim nós vamos aprendendo a nos tornarmos artífices da própria história, tá? Caminharmos, nos empoderando e sendo personagem principal da nossa história. Um abraço, obrigada, espero que tenha sido contribuição para vocês. Tchau, tchau.